Nós precisamos ter os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca e o nosso coração aberto para o Senhor. Este é o nosso estudo de número 703 e você é muito, mas é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar e nós veremos sobre o Efatá logo após a nossa vinheta. Pois sendo assim, nós conseguiremos andar bem juntinho ao nosso Senhor. Vamos ao nosso tema, Efatá, abre-te. O nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 7, verso 34, que diz: depois levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou, Efatá, que quer dizer abre-te. Efatá não é uma palavra mágica como muitas pessoas querem pensar. É uma palavra que foi dita por nosso Senhor Jesus em aramaico e a palavra Efatá significa abre-te. No nosso texto base nós vemos que certo dia Jesus estava numa região chamada Decápolis, composta de 10 cidades. Marcos capítulo 7, verso 31. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Jesus conhecia as necessidades das pessoas, assim como Jesus conhece a tua necessidade hoje, assim como Jesus conhece os teus pensamentos, os teus sentimentos, e é o mesmo Senhor que naquele momento ele sabia que existia alguém que necessitava dele. Marcos capítulo 7, verso 32 diz: então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. O homem era surdo e tinha um problema na fala. A Bíblia não relata qual era o real problema na fala daquele homem, mas pode ter sido devido à surdez. Algumas pessoas entre a multidão trouxeram a Jesus alguém que estava precisando de um milagre. Essas pessoas que trouxe este homem eram pessoas que criam no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, sabiam que Jesus realizava milagres, sabiam que Jesus fazia o bem para as pessoas, ele curava, ele libertava, ele restaurava, ele salvava. João capítulo 6, verso 2 mostra: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos, e a multidão ela gostava de estar perto de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, mas recebendo o que Jesus poderia dar para cada um deles. Certa vez, João Batista, ele estava preso por Herodes e ele mandou os discípulos dele fazer uma pergunta ao Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo 11, verso 3. És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Olha a pergunta de João Batista para Jesus. Ele estava preso, ele havia feito o batismo de Jesus, ele havia anunciado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e naquela situação ele pediu para os discípulos perguntarem a Jesus, mas Jesus mandou uma resposta maravilhosa para João Batista. Mateus capítulo 11, verso 5, olha o que Jesus falou: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Sim, Jesus realmente tinha todo o poder e ele tem todo o poder, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Jesus tem toda a autoridade para agir, e Jesus, no nosso contexto que estamos estudando, ele mostrou atitudes em relação àquele homem que era surdo e
tinha dificuldade de fala, a primeira atitude de Jesus, eu fico imaginando a cena, Jesus tirou aquele homem do meio da multidão e Jesus ficou a sós com aquele homem. Marcos capítulo 7, verso 33, a parte A do versículo que diz, Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão. Olha que privilégio daquele homem estar a sós com o Senhor. Mas todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a porta, nós temos o mesmo privilégio de estar a sós com o nosso Senhor, e o nosso Senhor, Ele ouve a nossa oração, e o nosso Senhor está atento a cada um de nós. E Jesus, após ter tirado aquele homem do meio da multidão, estar a sós com aquele homem, Jesus toca naquele homem. Marcos capítulo 7, verso 33, a parte B do versículo, e colocou os dedos nas orelhas dele. Lembra que a primeira descrição da enfermidade dele é que ele era surdo, e Jesus tocou no ouvido dele, tocou na orelha dele, porque Jesus é lindo, porque Jesus ele toca nos seus, Jesus ele acolhe os seus, Jesus ele ama os seus. E neste milagre, Jesus, ele cuspiu. Já tem outro milagre na Bíblia que Jesus fez assim também, mas Jesus cuspiu e Jesus tocou agora na língua daquele homem. O primeiro problema era a surdez, o segundo problema era aquele homem que não falava bem, que tinha problemas na fala. Marcos capítulo 7, verso 33, a parte C. Olha o que é que diz. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Olha que tremendo! Como que nós vamos entender o agir do nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus, ele mostra que ele não está limitado a nossas opiniões, às nossas ideias. Ele não está preso numa caixinha, ele não faz do jeito que nós queremos na maioria das vezes, porque Ele é Senhor, nós somos servos, e Jesus estava mostrando que Ele faz do jeito dele, e nós como servos aprendemos a observar, a aprender e entender que Jesus tem a forma dele agir, e a forma dele é sempre perfeita. E a quarta atitude de Jesus, ele fez uma oração, ele orou a Deus, o Filho do Deus Altíssimo fez uma oração. Marcos capítulo 7, verso 34, depois levantando os olhos para o céu e com profundo suspiro ordenou, Efatá, que quer dizer abre-te. Olha que interessante, Jesus, quando ele tocou no ouvido daquele homem, quando ele tocou na língua daquele homem, ele não precisava falar nada, mas o Senhor tem todo o poder e ele falou, Efatá, abre-te, Efatá, essa expressão em aramaico, Jesus estava dando ordem para que toda barreira que estivesse impedindo aquele homem de ouvir ou de falar caísse por terra. Jesus estava dando ordem para que aquele homem tivesse os seus ouvidos abertos, tivesse a sua boca aberta, para que aquele homem fosse curado, para que aquele homem desfrutasse da ordem de Jesus. E naquele momento, aquele homem foi curado, uma cura instantânea, uma cura imediata. Marcos capítulo 7, verso 35, olha que tremendo. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Olha o milagre que aquele homem viveu, olha a maravilha que o Senhor fez na vida daquele homem. Mas a Bíblia, ela nos mostra que muitas pessoas viveram o efeito do Efatá. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ter seus ouvidos abertos, seus olhos abertos, sua boca aberta e seu coração aberto. E eles viveram o agir de Deus. Vamos lembrar do profeta Eliseu. Certa vez, ele orou para que Deus abrisse os olhos do servo dele. Sabe por quê? Eles estavam cercados
por soldados inimigos, pelo exército do rei da Assíria. E naquela manhã, quando aquele servo olhou para fora, ele viu todo aquele exército inimigo, ele ficou com medo. Eles queriam pegar, não era aquele servo de Eliseu, não, era o próprio Eliseu, porque toda a estratégia do rei da Síria para combater contra o rei de Israel, o Senhor revelava ao profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Cavalos e carros simboliza muito poder de um exército, a força de um exército. Mas você pensa que Eliseu se preocupou com aquilo que o servo dele estava falando? Não, Eliseu percebeu que aquele servo estava precisando ter os olhos, não o físico, mas os olhos espirituais abertos, porque aquele servo estava com medo, estava olhando aquele grande exército, estava olhando a dificuldade, estava olhando a adversidade, o problema. Mas Eliseu não, olha o que Eliseu fez para acalmar aquele servo. Segundo Reis, capítulo 6, verso 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina, aquele grande exército era físico, eram homens, tinham carros, tinham cavalos, mas o que Eliseu tinha era espiritual, era o exército do Deus Todo-Poderoso. É o mesmo exército que tem contigo, é o mesmo exército que tem comigo. O Senhor, ele manda os seus anjos para nos guardar, e o profeta Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos espirituais daquele moço. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E olha a resposta imediata: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ai, que coisa tremenda! O nosso Deus, ele está conosco. O nosso Deus é ele que nos protege, é ele que nos guarda. Os olhos daquele moço foi aberto e ele pôde contemplar a vitória. Ele pôde ver o exército de carros e cavalos de fogo, que era o exército do Deus vivo. Nós devemos ter os nossos olhos espirituais abertos, ao invés de nós estarmos olhando para as situações, para as adversidades, para as dificuldades, para os problemas, para as enfermidades. Nós devemos estar com os nossos olhos espirituais abertos, olhando para o Senhor, para o autor da vida. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quantas pessoas ficam olhando porque é desprezado por alguém, ficam olhando porque é rejeitado por alguém, ficam olhando, ficam entristecidos, ficam chateados por causa da dificuldade que está passando. Que você possa viver o efatá, que os teus olhos espirituais possam ser abertos e que você venha contemplar a vitória que Deus, o Todo-Poderoso, te dá. Paulo, ele foi enviado por Deus a uma cidade de Filipos. Ele queria ir para outro lugar, mas o Senhor o impediu, e o Senhor mandou ele ir para Macedônia. E lá no sábado, à beira do rio, onde as pessoas faziam orações, Paulo foi falar de Jesus. Uma mulher chamada Lídia, ela viveu o efeito do efatá na vida dela, porque o entendimento dela foi aberto, o coração dela foi aberto. Atos capítulo 16, verso 14, que diz:
Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu, olha que interessante, o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Não é o coração físico, mas é o entendimento, é a mente. E Lídia, quando ela ouviu a palavra, ela teve o coração aberto para entender a palavra, ela recebeu a palavra, ela recebeu a Jesus e logo ela foi batizada. Atos capítulo 16, verso 15, depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgas que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Aquela mulher teve a vida transformada porque o Senhor abriu os olhos do entendimento dela. Ela acolheu o apóstolo Paulo, ela teve a família dela também transformada. Ela foi uma bênção na vida de Paulo. Nós precisamos, assim como Lídia, ter o nosso coração, ter a nossa mente, ter o nosso entendimento aberto, porque quando o Senhor nos fala uma palavra, quando o Senhor nos faz uma promessa, nós temos que estar atentos, nós temos que estar firmes na promessa do Senhor. E que você viva o efatá do Senhor neste momento, que o teu entendimento venha a ser esclarecido por Deus e você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento. Em Lucas capítulo 24, verso 45 nos diz: então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e nas Escrituras nós encontramos mais e mais sobre o nosso Senhor Jesus. O rei Davi, ele fez uma oração ao Senhor, ele estava arrependido, ele tinha desagradado a Deus quando ele adulterou com Betseba, quando ele mandou Urias para a frente da batalha para que morresse. E o Senhor, ele mandou o profeta Natã trazer isto à memória de Davi, e Davi se arrependeu. Salmo 51, verso 1, olha a oração de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, ele pediu ao Senhor, para o Senhor ter misericórdia dele, para o Senhor perdoar o pecado dele, mas ele também pediu para o Senhor abrir a boca dele, para que ele pudesse adorar ao Senhor, para que ele pudesse louvar ao Senhor. Salmo 51, verso 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Louvado seja o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que possamos viver o efatá de Deus, que os nossos lábios venham ser abertos, que dos nossos lábios saiam palavras que edificam, saiam hinos de adoração ao nosso Deus. Davi, ele queria viver o efeito do efatá de Deus, ele queria ter os lábios abertos para exaltar, para adorar o Senhor. O profeta Ezequiel também, ele queria ter a boca dele aberta pelo Senhor, e o Senhor falou para ele, para que ele pudesse advertir ao povo, para que ele pudesse profetizar aquele povo. Aquele povo estava no cativeiro, era um povo difícil, era um povo complicado, era um povo murmurador, mas era um povo que o Senhor queria trabalhar. Ezequiel capítulo 3, verso 27, que diz: todavia, quando chegar o momento de eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás, assim diz o Senhor, o soberano Deus. Quem desejar ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, pois essa gente é mesmo parte de uma casa amotinada, de uma casa rebelde. Imagina o Senhor falar para nós que nós devemos falar da palavra, que nós devemos anunciar a palavra, que nós devemos usar a palavra dele para consolar os que estão precisando, e nós não falarmos
Então nós precisamos ter a nossa boca aberta para falar do Senhor, para falar, para anunciar, para proclamar que o nosso Deus, que o nosso Senhor é soberano e que está no controle de todas as coisas. Como é necessário nós termos a nossa boca aberta para adorar, para proclamar o que o Senhor nos mandar falar, mesmo sabendo, assim como Deus já estava falando para o profeta Ezequiel, mesmo sabendo que as pessoas poderiam recusar, mas nós temos que falar, assim como o Senhor falou para o profeta Ezequiel, que ele possa abrir a tua boca para que você possa falar sem medo, sem preocupação, aquilo que ele te mandar falar. Viva o efatá do Senhor na tua boca, abra a tua boca, porque é Deus que vai te encher. E assim como o Senhor também, ele fez com o profeta Isaías, o Senhor, ele abriu, foi os ouvidos de Isaías. Isaías capítulo 50, verso 5, o Senhor, Yahvé, abriu-me os ouvidos, eu não fui rebelde, nem me afastei. Como nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar conosco, ouvir a voz do Espírito Santo, que é consolador, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que é aquele que nos guia, que nos orienta, para que possamos falar, para que possamos adorar, para que possamos ouvir, para que possamos ver o agir de Deus. O Senhor, ele abriu os ouvidos de Isaías em resposta à oração de Isaías. Isaías capítulo 50, verso 4, que diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Que o Senhor possa abrir o nosso ouvido, porque a palavra dele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvirmos atentamente a voz do Senhor, que nós possamos viver em todos os momentos o efatá do Senhor, com os nossos olhos abertos, para que possamos ver o agir de Deus, que nós possamos ter a nossa boca aberta, para que possamos ser verdadeiros adoradores, com uma boca, mas com sinceridade de coração, que possamos proclamar o que o Senhor nos manda, que nós possamos ter o nosso coração aberto para entendermos através da palavra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou concluir dizendo para você que o efatá de Deus haja na tua vida. Louvado seja Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Se ele foi edificante na tua vida, comente, deixe o teu like, e caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabaque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.